Domingo de Páscoa, quais são as reflexões que você pode fazer para essa data atual? Afinal de contas, domingo, dia 17 de abril de 2022. Você já parou para pensar nessa data? Me acompanhe nesse vídeo. Saudações a todos. Eu sei que muita gente estava esperando a live desse domingo, que não pôde ir ao ar por umas questões técnicas, mas eu não podia deixar passar em branco, não podia deixar passar sem essa reflexão que eu quero falar com vocês aqui. Sei que muita gente estava esperando essa live porque recebi muitos comentários, muitas mensagens perguntando, né, se haveria ou não, e que as pessoas estão precisando, né, realmente das palavras que nós conversamos aqui nessa live. Assuntos que eu abordo, que eu passo como informações a vocês, realmente balança, né, no bom sentido, muito a vida das pessoas para que elas possam tomar rumos, para que elas possam tomar discernimento das situações. Afinal de contas, vocês são buscadores da verdade. E o caminho da verdade não é um caminho tão simples assim. É um caminho onde exige muito de todos nós, exige sobretudo muita atenção e sobretudo esse discernimento, né? Porque a todo momento o pai da mentira, né? O pai de toda desgraça estará sempre criando caminhos diferentes para que as pessoas sejam enganadas. Pois aquela boa e velha frase, né, que parece até um velho bordão, mas ela é muito séria, onde fala que o caminho dos céus é um caminho mais cheio de pedras, é um caminho mais sinuoso, né, mais torto, mais íngreme, enquanto que o caminho para o inferno é um caminho mais asfaltado, é um caminho mais legal, mais gostoso, mais divertido. Parece uma frase medieval, mas ela tem muito a ver com os dias atuais. Porque simplesmente, né, a gente pergunta, o que as pessoas pensam da vida? Vocês jamais podiam imaginar, né, em sua sã consciência, essa situação atual, né? Eu como professor, como pesquisador, imaginava coisas assim, mas não nessa proporção que tudo alcançou. Até comento com pessoas mais chegadas que eu acho incrível o comportamento que as pessoas tomaram. Esperava que fosse ruim, mas não tão ruim assim. Mas aí muita gente fala, como professor as pessoas estão fazendo um comportamento ruim? Basta olhar ao seu redor, basta perceber como as pessoas se tornaram uma escravidão serventil, né? Escravos serventizam a situação, como muita gente está aceitando reescrever a história, como muita gente está acreditando na ciência, acreditando nos donos aí que tomam conta das pessoas, né? Em todo o sistema que realmente se torna até difícil furar essa bolha para que a gente possa acessar a verdade. Então, por isso que eu falo, esse caminho que nós buscamos pela verdade não é um caminho tão simples. É um caminho que muitas vezes a gente tem que se abster de coisas que nós gostamos para que realmente acessemos a coisa que vale a pena. E realmente o discernimento é fundamental, porque ora vocês estarão sendo enganados, achando que estão no caminho certo e não estarão, né? Estarão simplesmente sendo enganados, levando ao grande engodo por uma situação que talvez trará mais sofrimento do que realmente descobrir a verdade. Aliás, essa norma é muito comum também das pessoas se enganarem para não perceber a verdade. Muitas vezes, para você viver essa verdade, é vivida num sofrimento, é vivida num limite, né, num limiar realmente de provação, né, de entender que realmente você está naquela situação em que você precisa se transformar, né, em ressuscitar, né, vamos dizer isso, que é uma das mensagens mais fortes dessa Páscoa. Mas eu vou falar nisso daqui a pouco, né? O que eu quero que vocês entendam é esse momento energético atual, né? Esse momento energético atual, essa materialização de tantas coisas complexas, entre elas a alteração de datas, parece uma coisa dantesca. Como que as pessoas podiam, em sã consciência, fazer isso? E fizeram, como sempre fizeram nas histórias, né? As pessoas que comandam, mas entre aspas, né, elas não comandam nada, elas são comandadas por um sistema, elas simplesmente recriaram tudo. Então estamos praticamente há mais de 2 anos numa situação cada vez pior, né,
uma situação até de voluntarismo, né, para que as pessoas realmente vivam uma nova vida. Eu me recordo aí quando começou a loucura, né, o Xing Ling, muita gente já falava o novo normal, não sei o quê. Mas como novo? Mas não estava nem começando, era o terceiro, quarto mês que eles estavam falando que estava acontecendo essa grande transformação. Tinha até programas de televisão assim, programas de rádio. E chegamos nessa situação atual, né, onde as datas ficaram confusas, como, por exemplo, né, essa questão de Páscoa e Carnaval. Vocês perceberam isso ou não? Ou para vocês está tudo normal? Vocês já fizeram essa análise? Para eu, que sou um cristão, né, e sou uma pessoa que vivo a história, eu olho para isso, eu acho uma coisa maluca. Um carnaval depois da Páscoa? Como isso? Foi só uma mudança de calendário? Não, mas teve o carnaval, foi em março. Ah, tá. Mas não houve esse carnaval porque teve aquele problema, né? As pessoas estavam com medo de contaminação. Então, por causa de uma emergência sanitária, mudaram de data, né? Teve um ano aí também que nem teve carnaval, e também não teve Páscoa, e também não teve Natal, também não teve nada, porque as pessoas não podiam se reunir, né? Mais do que 3 pessoas juntas, 4, se não me engano, eram considerada aglomeração, então as pessoas não podiam nem se encontrar nos apartamentos, né, que o síndico ia lá e reclamava, e era caso até de polícia, né, quantos aniversários aconteceram essas coisas estranhas. Mas o mais louco, né, o mais estranho realmente de tudo isso foi realmente as antecipações das datas. Então 2020 foi um ano assim que tudo ficou confuso. Ah, já que é para a gente parar, então vamos antecipar. Anteciparam Páscoa, anteciparam Corpus Christi, Carnaval não houve. Em 2021, né, se eu não me engano, 2020 houve o Carnaval, né? Houve a Páscoa também, 2021 que foi tudo meio maluco. Mas esse é o objetivo, pessoal. É o objetivo realmente criar essa confusão e depois chegar na mão das pessoas. Olha que legal, isso aí já foi muito bom, isso aqui foi muito legal, foi muito positivo e nós estamos liberando um pedacinho e as pessoas se contentam, elas aceitam sem comprovação, sem pensar, sem entender, né? E nós chegamos hoje ao cúmulo da servidão voluntária, né? Onde as pessoas se escravizaram automaticamente. Eu me voluntario para ser escrava do sistema. Então você vai, por exemplo, na capital paulista, em São Paulo, se não me engano, o decreto lá do governador olha, vocês estão livres a não usar a focinheira, né? Começou lá só em locais de um tipo, abertos, né? Depois se mudou para todos os locais fechados, exceto a questão de meios de transporte como metrô e ônibus que não podem, e questão de saúde também. Mas aí onde você vai, as pessoas estão lá, né? Até é engraçado, né? Porque a maioria não está usando, mas uma minoria está usando, e outro lugar que você vai, a maioria está usando e outra minoria não está usando. E é uma loucura, né? Porque, por exemplo, num restaurante, chega todo mundo com a focinheira, aí eles põem o quê? O bichinho na gaiola, que de repente está todo mundo se abraçando e deixa quieto, né? Tiram as coisas da frente e vão comer. Acaba de comer, põe de volta. É muito interessante que elas estão usando, por exemplo, talher, prato e tudo mais dos outros, né? Que foi lavado ali e aí foi colocado em autoclave, foi desinfectado, não sei o quê, sabe? E não dá nem para comentar. Isso aí é uma coisa que quanto mais você pensa, mais você ficará louco. É melhor fazer a sua parte. Mas percebe-se que realmente as pessoas estão numa confusão danada, porque tem gente até que acha que não tem lei, que a lei foi essa mesmo de utilizar, que não vai voltar nunca mais ao normal, mas já voltou, né? Já teve um decreto cancelando. É muito interessante esse comportamento humano, mas vamos lá, vamos partir para um comportamento mais real realmente, onde além das leis não foi alteradas as datas, então não se sabe exatamente quando é carnaval, quando é Páscoa e quando é outras coisas. Mas hoje, né, dia 17 de abril de 2022, é Páscoa, né? E é uma data muito especial para os cristãos, né? Para as pessoas que realmente entendem a história de Cristo,
né, entende esse significado, e eu convido até você que realmente de repente pode ser ateu, não acreditar em nada, tentar pelo menos colher alguma coisa dessa semeadura, né, como realmente o que é a questão dessa data de Páscoa. Então nós temos dois significados nessa Páscoa. Primeiro nós precisamos entender um pouco por que a Páscoa é nessa data, já que a gente falou tanto de data. Então vamos entender o cálculo. Eu já falei em vídeos, acho que tem vídeo aqui ainda no canal que explica essa data. Falei em programa de rádios, né? Mas vamos fazer um cálculo assim muito simples, muito básico. Então precisamos entender essa questão da Páscoa, né? Por que a Páscoa ocorreu no dia 17/4? Está certo ou está errada essa data? Vamos pensar? Olha, vamos calcular de uma forma muito simples, que é a maneira que é calculada a Páscoa até hoje, né? Então nós temos esse cálculo feito pelo equinócio. Então lembra-se do equinócio desse ano? O equinócio do dia 20 de março, que foi um domingo, teve live e tudo mais. Foi um equinócio de lua cheia também, então uma energia muito poderosa no ar. Não sei se vocês recordam, né? Quem acompanha o canal deve lembrar. Então a Igreja Católica fala, olha, a Páscoa ocorre, né, no primeiro domingo depois da lua cheia do equinócio, né? Então, no Brasil tem o equinócio de outono, então a lua cheia, o primeiro domingo de lua cheia que ocorre depois do equinócio. Nesse caso, realmente foi no dia 17 de abril, certo? Então correu tudo bem. Mas quando que ocorre então o carnaval? Uma semana antes, ou seja, 7 dias antes da Páscoa, nós temos o famoso Dia de Ramos, que até fiz um vídeo aqui sobre aquela matéria que aconteceu no jornal, onde um historiador, um pesquisador, sei lá, falou que Jesus foi violentado antes, né, de ir para a cruz. Uma coisa totalmente maluca, né, se parar para pensar, uma coisa bárbara de se falar para o cristão. Uma coisa que nem em pensamento pode se imaginar uma coisa dessa, mas fazer o quê, né? A mente das pessoas está na doutrinação total, então tem o vídeo também no canal, depois quando vocês puderem assistem, né? É um vídeo que foi meio complicado colocar no ar, mas deve estar aí no canal. E realmente então, 7 dias antes ocorre o quê? O Domingo de Ramos, que tem a ver com a chegada de Jesus em Jerusalém, né? Então essa data é muito especial também. Então 7 dias antes. Então aí você conta o quê do dia de Ramos? 40 dias antes a terça-feira de Carnaval, né? Ou seja, vai anteceder o período da Quaresma. Então o Carnaval ocorre 40 dias antes desse Domingo de Ramos, que é na terça-feira. O Carnaval não é na sexta, é na terça. Então, no caso, era para acontecer no dia 1º de março de 2022. Aconteceu? Não, não aconteceu. Então, olha que coisa estranha. Uma questão aí de saúde, né, motivos sanitários, não houve. Então, esse período ele é muito importante, porque é o último dia, se você seguir realmente a tradição, é o último dia que você se alimenta de carne. Aí você entra no período da Quaresma, onde não se mexe com carne, com sangue, com nada. Por isso que existe o carnaval, que são as festas da carne. E o carnaval é uma festa pagã, né? Eu já fiz vários vídeos aqui explicando a origem do carnaval, quem são os deuses que eles idolatram, tudo mais. E tem muito a ver também com questão de celebração, né? No caso da Europa, porque aí vai entrar no período de verão, né? Sai no período de inverno pesado e entra para o verão, então tem toda a comemoração. Mas também é um momento onde abrem as portas da negatividade, abrem as coisas negativas, coisas pesadas. Presta atenção no vídeo que você vai entender um pouquinho daqui a pouco. Bom, então nesse período de Quaresma, quem é cristão não se alimenta de carne, não é por ser veganismo nem nada, mas é uma questão de densidade, de energia, de sangue. E você tem então esse período que aí ele vai anteceder com o Domingo de Ramos, e uma semana depois haverá a Páscoa, que aí vem toda a liturgia, né? Que aí começa Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, né? Sábado e domingo é a ressurreição. Então aí tem toda a celebração do Filho de Deus, né? O que eu quero colocar na cabeça de vocês, essa lógica, né, de datas.
Por que o carnaval se inverteu? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que há alguma coisa por trás disso? Eu quero que vocês pensem, que vocês raciocinem. Não pode ser normal uma coisa dessa, né? O carnaval vai ser agora em feriado de Tiradentes. Eles estão querendo fazer agora para o dia 20, né? 22 de abril e outro no dia 30 de abril. Serão duas etapas, se não me engano. Uma coisa assim, eu não estou por dentro, mas eu ouvi dizer que seria assim. Então não aconteceu em março, no dia 1º de março, que seria a data certa pela liturgia em função desse calendário do equinócio e da lua cheia. Pararam para pensar? Carnaval é uma das maiores densidades energéticas que existe. Nós temos duas datas muito fortes, muito pesadas aí no planeta, que é o Carnaval e o Halloween. Tá? Essas datas abrem as portas do inferno, literalmente, onde a ritualística demoníaca, a ritualística satanista, ela cresce de uma forma assim desenfreada. E vocês vão perceber que há muitos sacrifícios de pessoas nessas épocas, no sentido de acidentes, no sentido de problemas, no sentido de sofrimento, né? Então isso são, entre aspas, sacrifícios que as pessoas não percebem, ou pactos acontecendo, tá? É um período em que, vamos dizer assim, grupos que são ligados a essas energias ruins, eles começam a fazer seus rituais, porque há uma briga entre o bem e o mal. Tá? Como eu falei, para um cristão, né, a data mais importante depois do nascimento de Cristo realmente é a ressurreição, sendo muitas vezes a ressurreição muito mais importante, porque ela mostra uma grande experiência de transformação, mostra o significado realmente do Messias, né, do Filho de Deus. Para você entender todo o significado dessas maldições, dessas manipulações energéticas, você precisa perceber tudo que está acontecendo ao redor. Não é simplesmente olhar o calendário, carnaval, Páscoa, não sei o que, não. Vocês têm que perceber, olhar as datas e perceber o que está acontecendo na sociedade. Perceber o que está acontecendo diante do dia a dia, né? Os acidentes, as manipulações, as leis sendo impostas, as notícias rolando, tudo isso daí, né? Negócio de natureza, catástrofes. Você mesmo, perceber na sua vida como você se sente. E se você for uma pessoa mais, digamos assim, pesquisadora, né? Uma pessoa que mais quer entender, você poderá perceber também essa ritualística do mal, essa ritualística satânica acontecendo com mais incidência nessas datas, tá? Bom, então preste muita atenção, tem algo muito errado no ar. Por que essa inversão de datas? Não é simplesmente porque tem que acontecer o carnaval. Existe uma inocência muito grande nas pessoas, né? E que elas são levadas a frequentar, a curtir essas festas, achando que são festas inocentes, né? Aqui não estou falando numa visão puritana, numa visão ecumênica, numa visão religiosa, não, estou falando uma questão energética mesmo. Então as pessoas falam, é o carnaval, não deixa o carnaval para trás de forma alguma, eu gosto. Inocentemente a pessoa põe lá, vai sambar, vai pular, vai curtir a vida. Mas perceba que desde os ritmos, todas as coisas, elas mexem muito com o coração e com o chakra básico, que são energias densas também. Tudo isso aí tem uma evolução muito grande no ser humano, uma evolução ou para o bem ou para o mal. E muitas pessoas são agariadas, né, de uma maneira sem perceber o que está acontecendo. E isso não é nada simples assim, não. É uma coisa muito severa, que ela pode repercutir para o resto da sua vida. E existe, assim, você pode falar com um monte de gente, né, que já se deu mal com isso, que elas falam, olha, começou assim no carnaval, dessa maneira, dessa coisa, né? As próprias personagens que tem no carnaval mundial, né? Aqueles personagens, já falei em vídeos aqui, não quero entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ser sobre carnaval e não sobre o significado realmente da Páscoa, mas dê uma pesquisada ali sobre o palhaço, o arlequim, né? A concubina, todas aquelas coisas que existem, né? Que não é uma coisa tão simples, tão inocente assim, nem as fantasias são tão inocentes, as máscaras, né, como eu já falei. Bom, tudo isso daí, né, é realmente para tirar o foco, mas tem um cunho energético muito poderoso que talvez a gente vai descobrir lá na frente o que tem a ver com isso, né, essa inversão, Páscoa e Carnaval, isso é uma coisa que me assusta muito, né, talvez seja uma experiência macabra acontecendo
que poucos vão entender, tá? Se vocês souberem alguma coisa, deixe aqui nos comentários, não esqueça disso. Mas vamos lá, continuando essa informação. Tendo em vista, né, nós temos dois significados muito importantes nessa data, que é o tema desse vídeo que eu comecei falando com vocês. Domingo de Páscoa, né, nós temos duas celebrações muito importantes. Uma delas é justamente o que eu já falei, que é Cristo, a ressurreição de Cristo, que é o momento mais culminante para um cristão, né, essa ressurreição. Mas há também o êxodo, né, do povo do Egito, que é comemorado também com Páscoa, com o momento da Pessá, né, que é a passagem. Voltando a essas analogias bem interessantes, né, vamos pensar o seguinte: nós temos aí essas duas datas fundamentais no calendário, né, que elas caem no mesmo dia. E aí você está lá, você vê as pessoas reclamando do preço de ovo de Páscoa, né? Aí você vê que essas pessoas muitas vezes são evangélicos. Aí você fala, caramba, um evangélico preocupado com ovo de Páscoa, né? Vamos lembrar dos vídeos que eu já fiz, quem me acompanhou aqui no rádio e aqui no canal, lembra que eu falava sobre a Páscoa, né? A maldição da Páscoa. Além do carnaval, que é a festa da carne, aí nós temos a Páscoa que vai lá, né? A celebração para a deusa Íster, né? Que é a deusa celta, onde ela pega lá um pato, né, que está morrendo, e dá a vida para o pato de novo, né, e esse pato, ele se torna um coelho, que é o símbolo da fertilidade, mas é um coelho que continua por dentro um pato, então ele continua botando ovo, né. Olha que interessante. Não, está tudo normal, né, tudo normal no mundo, e as pessoas vão lá colocando os coelhinhos sem perceber, né? Olha que lindo, os coelhinhos de Páscoa com os ovos de chocolate, né? E estão lá, o próprio evangélico, muitas vezes alguns aí brigando lá na loja, oh, porque o preço do ovo... Eu fiquei assustado quando eu vi uma pessoa lá com a Bíblia embaixo do braço reclamando do preço do ovo. É, dá vontade de falar, o senhor entende realmente o que é essa Bíblia embaixo do braço? Coma chocolate, não é proibido comer chocolate, mas esse significado do ovo de Páscoa é uma coisa macabra, né? Uma coisa assim assustadora. Aí o que nós temos aí também acontecendo, que é uma coisa muito séria, né? Que o ovo tem um significado de ressurreição também, né? Mas pela nova ordem. E aí vocês devem lembrar da última live que eu fiz, que eu falei dessa questão de Rússia, Ucrânia, né? Que eu falei sobre o que está acontecendo no conflito, que tem muito a ver com o lado mais espiritual do que vocês imaginam. Então eu expliquei muito o significado do ovo para a questão ali da Rússia, né? Que tem um significado muito forte de vida pós-morte, de vida eterna e tudo mais. Não relacionado a Cristo, mas ao ovo das multifaces, né? Por exemplo, uma boneca lá que tem várias bonecas uma dentro da outra, né? A Mariostra. Tem também essa questão desse ovo. Então, tem coisas muito sérias por aí, né? E as pessoas comemoram inocentemente. E elas esquecem essas duas datas, esses dois fatos históricos fundamentais. O Êxodo, né? Que foi uma data, que foi uma passagem, por isso se chama Pessá, né? Que é Páscoa, que foi um momento muito especial, né? Onde o povo que estava sendo escravizado lá no Egito, né? Aliás, Egito, ele tem um significado chamado escravidão, eu sempre falo isso, tá? Ele vibra escravidão, esse nome. Então, os faraós escravizando o povo hebreu ali, né? Quando tem Moshe, né? Que o pessoal chama de Moisés, mas o nome correto é Moshe. Então, ele como líder dos hebreus, ele consegue negociar com o faraó e ele faz a saída desse povo. Mas essa saída não é tão simples, é um embate muito grande, onde tanto Deus quanto os magos do faraó fazem uma peleja ali muito interessante, que está na Bíblia, né? Como as pragas que aconteceram antes da saída do povo hebreu, e a última praga realmente da morte do primogênito, né? E quando ocorre isso, né? Então há um aviso desse anjo da morte que virá, e ele vai
avassalar as famílias, né? Ou seja, vai destruir o primogênito de todas as famílias que não tem a unção, né? Que não tem o sangue do cordeiro nas portas. Então, a regra é o quê? É o sacrifício de um cordeiro, por isso então que o cordeiro ele é o animal da Páscoa, né? E esse cordeiro, então, o sangue dele é passado nos batentes, tem todo um significado importante nisso daí, né? Que não dá para falar aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. E essa simbologia, esse código, essa senha, então evita que os hebreus percam, né, os primogênitos, que é o primeiro filho, né, o filho mais novo, o caçula, vamos falar assim. Mas eles acabam, né, indo lá para o povo egípcio, né, ou seja, leva o primogênito do faraó. Né? Quando esse anjo da morte passa, né? Ele acaba levando a morte para os locais. Tanto é que tem a questão do pão ázimo, que é o pão também sem fermento, da raiz forte, próprio jejum até chegar à saída. Então tudo isso aí tem muito significado, é muito poderoso e foi realmente a última maldição, né? Que faz o faraó falar, olha, não dá para competir com o seu Deus. Meus magos aqui conseguiram fazer um monte de coisa igual, a água virou sangue, eles conseguiram reverter a rã, as pragas, mas realmente essa não teve como, o faraó ficou furioso, mas mesmo assim liberou o povo e no momento ali que a coisa esquentou, ele voltou atrás, né? Não quis que liberasse o povo, mas nisso eles já estavam na frente do mar. Foi quando o mar vermelho se abre, divide em dois, mas não é uma abertura tão simples assim, porque essa abertura tem muito a ver com a fé das pessoas, né? Que fé que é essa? Imagina o povo hebreu estava lá. Não pensa que o Moshe bateu o cajado no chão, oh Deus, abre aqui, e o negócio abriu em dois. Não, houve realmente, pelas escrituras, um momento em que o povo estava já desistindo. O que fez eles superarem essa divisão foi realmente a fé. Foi quando Deus fala para eles, né, em suas mentes: ué, vocês não têm fé? Você não sabe falar meu nome? Né? Então eles começam a falar o nome de Deus, né? E essa fé e todo esse segredo da gematia que eles tinham, que é oculto para muita gente, faz o quê? Esse povo começar com a água no nariz praticamente, quase se afogando, perceber que o mar se torna uma realidade virtual, né? Literalmente, não pensar assim, que o mar começou a se abrir. Então, isso é simbolicamente muito poderoso, né? Porque eles conseguem passar, mas um povo egípcio vem atrás, né? Os soldados do Egito vêm atrás do faraó, e quando chega no meio, o mar se fecha, porque eles não têm essa mesma fé, e aí o povo hebreu atravessou para o outro lado, em busca de Canaã, a terra prometida. Muita gente ali morreu afogada porque o mar se fechou. Isso já foi comprovado pela ciência, pela história, que realmente houve um momento em que o mar se abriu e ninguém entende por que aconteceu isso. Então, tentam explicar, mas quanto mais tenta buscar explicações, pior fica. Mas sabe-se que aconteceu porque há vestígios dessa abertura do mar. E assim como o dilúvio também há vestígios. Depois, uma vez o povo lá do outro lado, né, o povo hebreu, perderam a fé em determinado momento, porque Moshe foi lá para as montanhas, né, para o Monte Hermon, onde ele começa a fazer as tábuas, né, dos 10 mandamentos, recebendo informação de Deus. Imagina, escrito na pedra, né? Não é nada, né? Isso daí, o poder que existe desse Deus. E aí ele desce com os 10 mandamentos, com as tábuas na mão. Aí quando ele chega lá, o pessoal tinha derretido todo o ouro que eles estavam levando e estava adorando o bezerro, fazendo um carnaval em volta ali do bezerro de ouro, né? O povo dançando, bêbado, curtindo. E por diversas vezes o povo xingava, né, Moshe, né, oh, mas não vai ter comida, e caía maná dos céus. Ele fala, tenha paciência, não sei o quê. E eu já fiz vídeo, já falei isso aqui também no canal, todo esse significado oculto, né? E realmente vai para um êxodo aí com uma coisa bem interessante, mas a passagem, né, o Pesach, é justamente essa transição da libertação do povo hebreu e essa passagem do Mar Vermelho em busca de Canaã, terra prometida. Então esse trecho aí, essa saída desse tema de escravidão. Então a primeira grande reflexão que você tem que fazer para a sua vida, o que é a escravidão que você está vivendo, né?
O que te escraviza? Começa a pensar. Eu sempre uso como exemplo, às vezes a pessoa ela tem um sistema de vida que escraviza ela. Um sistema de vida onde ela ganha um bom dinheiro muitas vezes, mas não quer sair daquele emprego. Muita gente que tem emprego estável, ganha muita grana e não quer sair daquela situação. Recentemente eu vi uma pessoa que estava sendo atendida, que a pessoa falou: olha, eu pago para o meu filho 12 mil reais de colégio, mas a criança tem 10 anos de idade, 12 mil reais, imagina, por mês. É um dinheirinho satisfatório. E o salário da pessoa é de 60 mil reais por mês. Então 12 mil vale a pena, né? Mas a pessoa está por aqui, ela não aguenta mais a vida que ela leva. Uma vida assim, mas é uma pessoa que tem um emprego bem estável, um emprego bem poderoso. Bom, a vida segue adiante, fazer o quê? Mas a pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não consegue fazer outra coisa, é uma vida muito pesada e ela é escrava do sistema. Assim como muitos seres humanos são escravos do sistema, né? Assim como eu, como você, também somos escravos desse sistema. Isso aqui, por exemplo, é uma escravidão. Falar num vídeo é divertido, é legal, é bom, mas não podia estar com vocês pessoalmente. Então nós temos, por exemplo, a escravidão digital. A escravidão de estar postando alguma coisa. Se eu não posto alguma coisa, será que vocês acessam o canal? Parem para pensar nisso. Mesmo as pessoas que gostam, né, de toda essa coisa, elas estão lá procurando e acabam procurando até demais. Então tudo isso aí são coisas muito sérias que a gente tem que começar a repensar. A escravidão digital, a escravidão coisas, a escravidão por droga, a escravidão por sexo, a escravidão por relacionamentos, a escravidão por comida, o próprio trabalho, como falei para vocês, os workaholics, pessoas que trabalham até demais. Então tudo isso aí merece uma grande reflexão para vocês. Para começar a repensar, porque vocês perceberam que a vida não está sendo meritocracia, pelo contrário, a vida está sendo inteligência, né? Saber viver hoje é um ato de inteligência, que vale a pena, porque tanto aquele que tem muito dinheiro, quanto aquele que não tem nada, todo mundo está sofrendo. Quem não está sofrendo é quem está consciente, é aquele que realmente entende que o caminho da verdade é um caminho reto, é um caminho que não pode se desviar, muitas vezes é um caminho difícil. O sofrimento que há existe, mas é um sofrimento de físico, não de alma. Agora, a maior parte da sociedade está sofrendo com a alma. E isso é muito triste, muito tenebroso. E a próxima ideia que dá realmente disso são as senhas, né? Dessa questão do cordeiro, né? Dessa questão de vir um anjo da morte ceifar todas as coisas. Para pensar, você consegue ter esse pacto com Deus, literalmente? Você consegue conversar com Deus? O verdadeiro Deus, né? Não o Deus do mal, né? Mas o Deus realmente o Criador. E aí fica uma conversa muito chata, entre aspas, quando a pessoa não é religiosa ou quando a pessoa não acredita em Deus. Mas, então pense um pouquinho na sua existência, ou você é uma pessoa que acredita na evolução das espécies. Você acha que você não é uma pessoa tão especial. Você acha que essa criação aqui não é divina? Olha para o seu filho, olha para a sua filha, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua família. Olhe para a natureza, olhe para tudo que não está conspurcado pelo homem. Veja as obras belíssimas que existem. Pense nessa questão da criação. Comece a rever conceitos. Ou você acredita na evolução, mas que raio de evolução é essa? Que se você olhar para a sociedade de hoje, ela está involuindo ao invés de evoluir. Tá? Então são coisas muito importantes para vocês começarem a prestar atenção e olharem pela frente. E, óbvio, né, a última etapa é a passagem do Mar Vermelho ali. Você tem fé suficiente para enfrentar o mar que está com água aqui no nariz? Isso é lógico, um sentido figurado. Você tem essa ideia? Então, onde está o tamanho da sua fé em enfrentar desafio para ir embora à Terra Prometida, para acompanhar ali para a Terra Prometida? O segundo mistério, né, muito importante dessa data da Páscoa, é justamente a questão mais fundamental da ressurreição de Cristo. Cristo é crucificado e renasce no terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Você lê o credo, né? Se você orar o credo, é isso que ele fala. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pela Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi julgado, morto e crucificado. Padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Foi julgado, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os mortos
Esse é o credo, aí tem outras continuações aí dessa oração. Basicamente é isso que a gente fala. Jesus Cristo traz esse grande desafio para nós cristãos, né? O grande momento da ressurreição. E aí você deve começar a pensar, né? O que é ressuscitar? Ressuscitar é você voltar à vida, só isso, mais nada. Parece uma coisa simples, mas há muito mistério por trás disso, né? Quando eu dava as palestras, que eu falava sobre a verdadeira história de Jesus, eu falava exatamente muitos desses mistérios do Gólgota, por exemplo, né? A questão de João Batista, a questão realmente de Jesus, a questão do próprio Tomé, né? Que estava ali. Então tem todo um significado muito forte, a própria questão ali da Santa Ceia. E é interessante que a todo momento esse significado eles estão adulterando, né? Como recentemente eu falei do vídeo lá, do jornalista que ele vai, jornalista não, especialista que vai lá e fala que Jesus teve lá uma coisa meio bizarra, né, sexualmente aí antes de ser crucificado. Bom, sem comentários, né? Como que a gente está vivendo um mundo de inversões de valores, um mundo em que nós temos muitas vezes o coelho com ovo de Páscoa sendo mais importante do que o próprio Messias. E traz esse exemplo que ele nasce, depois ele é crucificado, então ele morre, e depois ele entra na ressuscitação, que é o ressurreto, que todo aquele significado da cruz, onde foi colocado a espada, onde foi dado o golpe. Ou vocês pensam que é fácil, aquela questão de ficar numa posição? Os romanos tinham isso aí como um instrumento de tortura poderoso. Dizem, né, que realmente é um momento que você não consegue respirar, porque essa posição de braços abertos com os pés para baixo ali, presos, né, o que acontece? A parte de cima vai cedendo e o diafragma ficando travado, então a pessoa não consegue respirar, cada vez ficando pior, 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 e chega uma hora a pessoa ela cai para frente, né, com os braços pregados, né, as mãos pregadas e os pés pregados. Então, não é uma coisa tão simples assim, é uma tortura terrível. As pessoas estão simplesmente deixam para trás. A gente teve aí Natal, já que não tem mais a presença de Jesus. A gente tem, por exemplo, agora a Páscoa, onde você olha para o Google lá, né? Você liga o navegador, não tem mais nada. Eles celebram um artista que ninguém não conhece, celebra a data não sei do que, celebra um monte de coisa. A data especial realmente não celebra, né? O grande. E é estranho isso, porque vamos falar que é a questão que agora a pessoa tem que ser ateu, como que fala lá, laico, né? Essas palavras, tudo bem. Então por que se misturam outras coisas? Porque eles vão falar que é o dia do santo não sei das quantas, é o dia da energia não sei do que, então por que misturam todas as coisas? Então não idolatra mais nada. Sabe que existem meios, né? E que existem países aí que não podem mais falar de Cristo, não podem mais ser cristão, né? Existem pessoas que estão sendo perseguidas novamente, como essa época de Roma. Então a coisa está muito séria. E realmente é uma reinvenção da história, né? A história de 2000 anos, que vamos falar aí que ela tem muito significado, ela está sendo descontada, vamos dizer isso, não contada, está sendo descontada. Então o ACDC, que foi tão importante para os livros de história, não está sendo mais falado. Eles não querem mais que fale sobre isso. Jesus não é tão importante. Então já foi tirado o Natal, está sendo tirado da Páscoa. A Páscoa agora fica só com milança, não sabe mais que data é exata. O Carnaval vem depois da Páscoa e virou uma confusão danada. Virou um samba maluco, vamos falar assim. Mas é muito importante essa questão da ressurreição, porque temos um momento muito especial de vibração energética que você deve começar a aplicar para a sua vida. E que você deve morrer para que nasça de novo de uma forma muito poderosa, de uma forma com significado na sua vida. Ou que está morrendo e precisa nascer de novo. Você já parou para pensar? A fé na ressurreição, ela mostra para todos nós que a morte não é a última coisa, mas sim a certeza na vida. E isso é muito importante a partir de agora você começar a colocar em prática. Porque nós estamos vivendo um momento de grande adversidade, onde alguns valores não têm mais importância para algumas pessoas, porque para você vai ter que ter mais do que nunca importância, ou seja, aquilo que está morrendo, ele tem que ressuscitar novamente para que você se fortaleça.
para que você tenha um novo significado de vida. Essa é a plenitude de Deus, onde Ele transforma agora para você um novo céu, uma nova terra. Pense, uma coisa muito simples. Hoje a educação caiu por água abaixo e é uma coisa assim absurda, né? Quando você vê que a pessoa falando sobre amor, sobre respeito ao próximo, sobre verdadeiros valores, não roubar, não matar, não sei o que, se torna uma pessoa especial. Ser educada, falar um bom dia. Dava para se imaginar que nós chegaríamos nesse ponto que a gente precisaria de pessoas assim e as pessoas esfriaram os seus corações? Isso é sério, isso é que você tem que começar a pensar. Então, você, mantendo esses valores, ressuscitando esses valores, você pode ser uma pessoa muito especial, ter uma vida muito especial pela frente, onde você pode atrair situações muito especiais, simplesmente por ter esses valores especiais. Mas a pergunta realmente fundamental é: o que precisa ressuscitar na sua vida? Muitas pessoas, nesses últimos anos, enterraram literalmente sua carreira, sua vida pessoal, seu esporte, seu relacionamento, seu trabalho, seus sonhos. Pessoas enterraram isso. Tem pessoas até hoje que estão trancadas em casa, que não acreditam mais no futuro, acreditam só nos donos aí que vão cuidar delas, acreditam só na ciência, acreditam só naquilo que o noticiário fala. Essas pessoas jogaram a vida para o inimigo. Jesus, ele não mostra só a ressurreição dele, ele mostra, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né? Então, nesse fato, ele já mostra o quanto as pessoas podem transformar-se, né? Por exemplo, quando chega Lázaro, fala: Lázaro, levanta-te, e ele levantou, né? Ele já estava morto já fazia alguns dias. Estão percebendo? É isso que vocês começar a pensar. O que o inimigo quer é que você desista de tudo, porque você se torna o verdadeiro gado, a massa de manobra, a escravidão voluntária, a massa que realmente vai aceitar tudo isso e vai fazer volume para eles. E essa questão de Lázaro, então, mostra realmente para nós, né, que o nosso fim não é um túmulo frio, não é o fim você e simplesmente desligou e acabou. Não, ele mostra que nós temos um espírito, que nós temos algo muito especial para o Criador e que nós temos que usar para o bem aqui, mas que o futuro realmente, fazendo essas coisas, traz realmente um mundo melhor, mas sobretudo um futuro mais quente, um futuro com o coração mais quente, não frio como está hoje. É difícil compreender, pessoal, mas eu, como já tive uma experiência de quase morte, né, posso falar muito claro disso, como é importante essa mudança de chave, essa transformação. E é nesse ponto que eu quero chegar com você hoje, né, nesse final de vídeo aqui. Uma coisa muito importante é entender essa questão de polaridade, entender essa questão de transformação, entender essa questão de mudança, né? Polaridade. Então, as pessoas estão no limite, e isso já é confirmado, né? O número de suicídios aumentou muito, o número de pessoas loucas está aumentando, de pessoas sem esperança, de pessoas que não têm mais fé, né? De pessoas estressadas, de pessoas doentes, está crescendo assim de uma forma assustadora. E é por isso que eu não desisto de ficar conversando com vocês, de passar essas informações, porque realmente não está fácil. Mas uma coisa muito importante é a polaridade. Então a pessoa que ela já está nessa decadência, né, para ela não vê um copo quase cheio, né, a história do copo meio, né? Então o copo pode estar meio cheio ou meio vazio, né? Ele pode estar quase cheio ou pode estar quase vazio, se ele está no meio. Muitas pessoas estão naquela questão do copo vazio. O copo está quase vazio, não está cheio, né? E você tem que mudar essa polaridade, que justamente é nessa ferramenta, vamos usar assim, nessa alavanca que o inimigo se apoia, que o mal se apoia, é na falta de esperança. Quando você vê um copo quase vazio, você perdeu a esperança. É lógico que desafios todos nós temos, né? Mas pensar dessa maneira de ver o copo vazio é a falta de esperança, que é onde todo o sistema está levando as pessoas. Que falta de esperança é essa? Uma guerra aí que está acontecendo, que nos vai faltar comida,
um movimento político, direita e esquerda, que se ganhar falando de tal, se outro ganhar vai acontecer tal coisa. São lá o pessoal da arte, da mídia, né, os artistas fazendo uma tragédia. São os preços das coisas que estão subindo, são as pessoas sem educação, é o risco de crime, são as coisas caras que você não pode mudar, né, os impostos. E tudo isso aí é um cenário de falta de esperança, que é proposital. Porque já falei, o ser humano com medo, né, ele não faz nada. E a esperança é um derivado do medo, né? Naquela raiz onde a gente tem medo de um lado e amor do outro, né? Do medo sai a falta de esperança, do medo sai a dor, sai a raiva, né? Mas do amor sai o quê? A esperança. Entendeu? Então é isso que vocês precisam começar a compreender, porque isso traz o cenário da falta. Nesse cenário de falta, que é a falta de esperança, vai acabando cada vez mais, porque não se consegue ver coisas boas acontecendo. Então, cada vez mais falta, 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 falta. E é incrível quando muda a polaridade, as coisas começam, mesmo com falta, a serem boas, acontecendo, coisas que realmente fazem a sua vida engrandecer. Um pouco, lembra aquela história, um pouco com Deus é muito? É isso que vocês começarem a entender, né? Hoje a gente vê que pessoas que tiveram essa postura estão bem na vida. Talvez não estejam milionárias, mas estão conscientes na forma mental, né? Por essa mudança simplesmente de polaridade. Polaridade dessa que foi tão fundamental, por exemplo, nessa loucura que aconteceu, nessa pandemia, né? Onde todo mundo achava que ia morrer, que ia pegar um negócio, que ia acabar o mundo, não sei o quê, e só tal coisa ia resolver. E muitos, né? Não, tranquilo, não vai acontecer nada comigo, vou trabalhar normal, vou ter fé, vou me alimentar bem. E superaram. Isso realmente é uma polaridade importantíssima, né? De um lado o cenário dantesco, do outro lado a pessoa fria no meio dessa bagunça. Eu fui uma dessas pessoas que estive muito frio, muito tranquilo, muito fé, esperançoso em toda essa bagunça. As pessoas falam, você não está com medo, você não sei o quê, né? Eu não posso contar coisas aqui pessoais, não posso, infelizmente, né? Porque pode ter problemas aqui com a plataforma. Mas eu mantive sereno, frio, tranquilo, trabalhei todos os dias, né? E vocês que acompanharam os vídeos entenderam muito bem, né? De como as coisas iam ser. Então, muita gente também compreendeu e seguiram realmente um caminho muito mais tranquilo, muito mais coeso, e não um caminho da loucura, do pânico que ia acabar tudo, que é esse mesmo caminho que estamos sendo levados agora, de novo. Agora a questão política é a questão dessa guerra. Certeza é você confiar sem ter dúvidas. Essa certeza que a ressurreição traz, a vida pós-morte. Mas não é essa vida pós-morte espiritual que se fala tanto, não. É a vida em vida mesmo. Ressurreição é a vida em vida, né? E que certeza que é essa que você precisa ter? A certeza que tudo vai dar certo. Por exemplo, você pegar um piloto de corrida. Pega lá qualquer piloto de corrida que é campeão. Por que ele vence? Sorte é um fator fundamental, sim, tudo dá certo. Mas quando ele está lá numa disputa de competição, né, uma disputa lá de posição, ele tem certeza que ele vai fazer aquela curva e o carro vai segurar. Um piloto de aviação, por que não tem cota para piloto? Já perceberam isso? Tem cota para todas as profissões, só não tem cota para piloto, né? Porque exige pessoas que tenham certeza, que tenham fé no que estão fazendo. E essas pessoas, elas têm que ter consciência. Então o sujeito está lá, ele vai decolar, ele sabe que ele tem, além de confiar na máquina, tem que ter certeza do que está fazendo, né? Então ele tem que ter a certeza, a fé de tudo aquilo que está ok. E ele vai decolar, ele vai voar X tempo de voo, vai usar de cruzeiro e vai fazer aterrissagem, né? Em determinado momento, em função do plano de voo que ele traçou. Lógico, sorte envolve, né? Lógico que sim, as bênçãos, as estrelas, com certeza. Mas a certeza que faz realmente ele subir, descer e tudo mais. Ele não está lá em cima e alguém fala, está tendo uma guerra, o preço de combustível, não sei o quê. Aí ele vai tirar o pé, vai fechar o manete para parar de gastar combustível. Ele cai, né? Então, pessoal, é isso que vocês precisam ter em mente. Por que o mal vence? Porque o mal também tem certeza. Ele tem a certeza que ele pode derrubar você.
Todo o pessoal que mexe com essas coisas mais pesadas tem a certeza que ele vai manipular o outro e vai fazer as baguncinhas. E os donos do mundo também têm essa certeza que se eles fizerem por tal caminho, por experiências, não sei o que, as pessoas vão cair, né, nesse engodo. Então tudo isso aí é um grande jogo espiritual, um grande jogo energético, mas sobretudo um grande jogo de consciência. E essa questão de polaridade que está sendo muito importante. Como que vem essa polaridade positiva, né? Eu tenho um hábito, né, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Esse hábito vem desde a época de competição, né? Sempre fiz coisas muito difíceis na minha vida, coisas que exigiram muito do meu corpo, da minha consciência, da minha mente, do meu preparo físico, do meu preparo mental, de psicologia que eu tenho interna, né? Então, sempre exigiu muito. E como que eu dissipava essa incerteza, a dúvida, né? Fica um exercício muito importante para vocês. Então, muitas vezes as pessoas até achavam grosseiro da minha parte, até hoje acham, né? Que quando eu vou fazer alguma coisa eu dou aquela bufada. Que bufada que é essa, né? Eu paro, ponho a mão na cintura, ou às vezes eu ponho a mão na cara e faço isso. Nossa, professor, mas só isso? Pensa, você não me conhece, né? Mas você pede para fazer alguma coisa, eu vou fazer e eu estou no momento assim que beira, né? A incerteza, ou a dúvida, ou o cansaço, aquela coisa que talvez eu vá fraquejar. Isso é normal, todo ser humano passa por isso. Então, o que eu faço? Até em competição, né? Ia lá, aqueles minutinhos antes da largada, né? Ia entrar no mar. Então, eu achava que era porque eu estava pegando fôlego, que nada, né? Eu precisava dissipar, concentrar a minha mente. Isso é um mnemônico, um exercício. Então, aspira pelo nariz e solta pela boca. Simples assim. E parte para fazer com a sua consciência, com a bênção de Deus, com a fé realmente da certeza. Para quem não conhece, fala, nossa, ele está bravo comigo, eu pedi para fazer tal coisa, ele acha que eu estou bravo. Tem gente que não percebe, às vezes, que eu estou no primeiro estágio, que é aspirando, né? Porque a saída é pior, né? A saída é esse... A pessoa fala, o cara está nervoso mesmo, né? E não é, né, pessoal? Realmente não é nervoso, mas sim dissipar. Dissipar a dúvida, aquela coisa que pode fazer eu errar, que pode fazer eu vacilar. E é isso que vocês precisam sempre ter na vida. Cada um segue um jeito. Esse é o jeito que eu tenho, um dos jeitos, né? Um dos, não é um único. Mas é o que você pode, de repente, fazer na sua vida. Começar a fazer aquele cenário mental. Bateu a dúvida, puxa, eu estou com medo. E aí? Tal coisa talvez não dá certo. Pode fechar o olho, ficar com o olho aberto, dar uma seguradinha. E aí? Pronto. Não fala mais com ninguém. Coloca uma música que te estimule. Faça do seu jeito que vai dar certo. É isso que você precisa ter na sua cabeça. Tá bom? Acreditar, mas desde que esse seu jeito seja um jeito conectado realmente com o divino, com Deus, conectado com essa energia, com essa grande obra que Cristo, né, nosso Pai, Filho do Pai, né, traz para nós. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho, por isso que Ele é nosso Pai também. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos por ter assistido esse vídeo, que realmente tenham pérolas aqui que vocês possam aproveitar nesse bate-papo e que você realmente tenha uma semana abençoada. Honrar a todos, feliz Páscoa e que vocês aproveitem realmente todas essas informações. Passe esses vídeos para que você goste, se inscreva no canal se você não for inscrito e dê seu like, que agora a plataforma gosta muito de like para estar recomendando os vídeos. Arrivederci, ou seja, nos vemos daqui a pouco, nos vemos depois.